Você, que talvez chegou aqui se escondendo, porque dentro de você tem um grito e um clamor dizendo: eu comecei na luz, mas infelizmente eu fui permitindo que o sol me governasse, e agora eu sinto um vazio dentro de mim, eu me sinto longe de Deus. E talvez o lugar que você congrega já não tem mais a palavra que alimenta o teu espírito para te colocar de volta no governo da luz. Talvez você está aqui hoje para dizer: Senhor, eu quero uma última cartada nesse baralho. Eu quero uma última fagulha de oportunidade. Porque você sabe que não dá para você viver governado pela luz. Você sabe que vai terminar ruim. E você está desejando ser conduzido de novo pela luz. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem a ver com o Mevan, mas tem a ver com o ambiente de Deus que está nesse lugar, que tem braços abertos para dizer para você: volta para o governo da luz. Volta a ser governado por Cristo. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. O 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Só até aqui. Eu sinto que essa é uma palavra muito pertinente para tudo aquilo que a gente está vindo ministrando há algumas semanas aqui. E é como se essa palavra fosse um selo de tudo aquilo que o Senhor está trazendo como depósito sobre o nosso coração. São dias assim desafiadores porque a gente vai ser muito tentado nesses dias a andar na vista dos olhos. Nunca foi tão difícil andar pela fé. Nunca foi tão difícil viver pela fé. Uma coisa é andar e outra coisa é viver pela fé. E a minha percepção é que existem algumas coisas que elas parece que a engrenagem não vira, não gira, não roda, e a gente parece que tem a sensação de que a gente não está andando, que a gente não está progredindo. É por isso que, sabe quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você quer agradar a Deus? Aprenda a viver pela fé. E às vezes a gente está procurando formas, meios e caminhos de como agradar a Deus, quando o Senhor está olhando para mim, para você, e está dizendo: eu só quero que você viva pela fé. Só que a gente aprendeu tão errado o que é viver pela fé, que tem gente que eu tenho certeza que está ouvindo, dizendo: agora eu vou deixar minha profissão, meu trabalho, para viver pela fé. Porque você entendeu que viver pela fé é você largar tudo, pôr uma mochila nas costas e viver a vida missionária. Não é sobre isso que ele está falando. Você pode continuar com aquilo que ele te confiou, seu trabalho, sua empresa, mas você não confia nessas coisas. O que ele está querendo dizer é: onde está a tua fonte de confiança? Porque viver pela fé é você acertar o ponto culminante da sua fonte de confiança. É você acertar o ponto certo de confiança. Só que, como eu disse no começo, são dias muito difíceis. E uma das grandes barreiras que muita gente vai encontrar nesses dias é de como viver pela fé. Por quê? Porque nós vamos ser muito tentados a viver pela vista. E é por isso que, se a gente olhar para o começo de tudo, a primeira coisa que Deus criou não foi o sol. A primeira coisa que Deus criou foi a luz.
Diga, Deus criou primeiro e haja. Luz ali não é lâmpada. Vocês estão prontos, irmãos? Luz ali não é lâmpada. Luz ali é entendimento. A primeira coisa que Deus criou não foi a lâmpada. É tanto que Deus criou primeiro a luz e só veio ter luz no mundo no quarto dia. Então, o que Deus cria no primeiro dia não é a luz lâmpada. A primeira coisa que Deus cria é entendimento. É por isso que na terra, lá nos nossos primórdios, eles colocaram o sol como um Deus, eles denominaram o sol como seu Deus, o Deus Sol. Porque ele iluminava a terra. Então eles viam aquele monumento, aquela coisa referencial. E eles olhando para aquilo, eles entendiam aquilo como um Deus, porque iluminava a terra. E aí agora, o homem, ele passou a confiar no Deus Sol e a viver debaixo do sol, a confiar no Deus Sol. Sendo que desde o começo a ideia de Deus era que nós andássemos na luz. Há uma diferença de luz e sol. Contextualizando para a gente, luz, a luz que foi criada no começo, é a capacidade que Deus nos dá de percebê-lo. É a capacidade que Ele nos dá de identificá-lo. É por isso que em João 1,5 está escrito assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciado é esta, que Deus é o quê? Luz. E não há nele trevas alguma. A gente precisa entender que quando Deus cria a luz, Ele está falando sobre Ele. Ele está falando sobre a capacidade de compreendê-lo, de entendê-lo, de percebê-lo. E é por isso que Salmo 34, versículo 5, olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. São expressões que falam sobre Ele mesmo, de que o desejo dos céus é que a gente seja guiado pela luz e não pelo sol. Porque se você lê na Bíblia, Salomão vai falar sobre o sol. E sabe o que ele diz sobre o sol? Primeiro, que não há nada novo debaixo do sol. Depois ele diz, debaixo do sol só há canseira, só há enfado. Então isso me dá um start na mente para entender uma coisa. Sabe por que tem muita gente cansada? Porque elas saíram do governo da luz para viver debaixo do governo do sol. Pergunta para quem está do seu lado: quem te governa, o sol ou a luz? E sabe o que eu ouço da boca de muitos crentes? Eu ouço da boca de muitos crentes essa seguinte expressão: não há nada novo. Não tem nada novo. Passadinha, não tem nada novo. Debaixo do sol não tem nada novo. Tudo se repete. Debaixo do sol, de fato, não tem nada novo. Você dá volta e para no mesmo lugar. Porque o sol tem essa capacidade de fazer você e eu darmos voltas e pararmos no mesmo lugar. Só que assim, debaixo da luz, todo dia que você acorda, eis que faço nova todas as coisas. Esse é o poder da luz, renovar, para que nada se repita na sua vida. Então entra no espírito dessa palavra para você entender.
que a razão de homens estarem cansados é porque eles saíram de debaixo do governo da luz e foram viver debaixo do governo do sol. É por isso que a boca abre para dizer que não tem nada novo. Eu vou te falar uma coisa. Eu leio um versículo hoje, amanhã eu leio o mesmo versículo e eu consigo ver coisas diferentes das quais eu vi hoje. Porque debaixo da luz tudo se renova. Escute, o Brasil, Jundiaí, não precisa de mais uma igreja. Precisa de um povo que aprenda a andar debaixo da luz. Eu vou repetir, essa cidade não precisa de mais uma igreja. Essa cidade precisa de uma igreja que esteja se submetendo ao governo da luz. É por isso que andar na luz não é sobre caráter. Andar na luz não é sobre moralidade. Já que Cristo é a luz, andar com Cristo não é sobre caráter, não é sobre moral. Não é sobre as consequências dessas coisas. Andar na luz é ser governado por Cristo. Andar na luz é você e eu permitirmos que os nossos olhos enxerguem as coisas aqui fora a partir da luz de Cristo, não a partir do calor do sol do mundo. Andar na luz exige uma maneira de viver. Eu vou repetir: andar na luz, ser governado por Cristo, exige de nós uma nova maneira de viver. É por isso que não adianta você apenas congregar em uma igreja. Não adianta você mudar de igreja para igreja, de igreja para igreja, se você não se submete a ser governado pela luz de Cristo. Mudar de igreja não vai mudar a sua realidade enquanto você não mudar a sua postura. Enquanto eu não decidi tomar uma decisão de sair de debaixo do governo do sol e andar sendo governado pela luz de Cristo, não adianta. Você pode ir para a melhor igreja do mundo, pode ir lá para a igreja de Pyongyangsu, lá na Coreia do Norte, você pode ir para onde você quiser. Se você não tomar uma decisão de permitir que a luz de Cristo te governe, você não vai mudar de vida. Mas pastor, eu estou fazendo coach, faça. Pastor, eu estou dizendo, faça o que você quiser. O que muda a vida do indivíduo é andar debaixo da luz de Cristo. É se submeter ao governo dele. Só me dá um pouquinho de retorno aqui, por favor. Eu já estou perdendo a voz. Pastor, por que é importante a gente andar debaixo do governo da luz de Cristo? Sabe por que é muito importante nesses dias? Essa é uma palavra para agora, para esses dias. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar a julgar as realidades segundo os critérios que a gente criou, mediante as experiências que a gente viveu com Deus. Eu vou te explicar o que é isso. É assim, ó. Se você não anda debaixo do governo da luz de Cristo, você não vai se renovar. E se não se renova, você vai ver a vida pautado nas experiências que você viveu no passado, mesmo sendo elas boas. E às vezes a gente cria uma expectativa de que Deus vai fazer hoje do mesmo jeito que Ele fez ontem. Por quê? Porque o sol, ele traz essa canseira para a gente. E qual que é a canseira que o sol traz para a gente? De não termos a capacidade de sermos renovados. E por isso a gente começa a olhar para as coisas na perspectiva das experiências passadas. Quantas pessoas que vivem hoje dentro da igreja, debaixo de um governo, de um saudosismo ferrenho.
Ah, como foi bom naquela época. Ah, como foi bom naquele dia. Ah, como foi bom o retiro. Ah, como foi bom a conferência. Ah, como foi bom. Como foi bom, como foi bom. Cara, foi bom, amém. Glória a Deus, já passou. Eu quero saber agora, como é que está agora? E se a gente não renova a mente pela luz de Cristo, pelo governo da luz de Cristo, a gente vai pegar o que a gente viveu de bom no passado para tentar pautar o nosso futuro. E eu vou te garantir uma coisa, não funciona. Vocês lembram quando os discípulos chegaram em Samaria com Jesus? Não aceitaram eles, cara. Rapaz, não aceitaram hospedá-los. Aí Jesus, tá bom, sai da cidade. Quando chega fora da cidade, os discípulos indignados olham para Jesus e dizem assim: mestre, podemos orar? Olha que sugestão. Cuidado, viu, com quem você se reúne para orar. Podemos orar? Para quê? Podemos orar para pedir para Deus enviar anjos do céu para queimar e tocar fogo nessa cidade? Jesus olha para eles e diz: de que espírito vocês sois? Escute. A pergunta que eu te faço é: onde que eles viram isso? Para pedir isso? Porque normalmente você vai pedir algo que você já viu. Mas onde que eles viram isso? Anjo descendo do céu e tacando fogo na cidade. Lembra de Elias? Vieram 50 soldados para pegar Elias. Elias orou lá de cima e disse: Senhor, toca fogo nele. Pum, fogo do céu queimou. Sobrou só um para dar notícia. Ele voltou, foi lá, deu notícia: Elias é brabo. Cara, ora e o fogo desce. Manda mais 50, mandou mais 50. Segunda leva. Senhor, mais 50, fogo neles. Pum, queimou 50, 100. Voltou mais um para dar recado. Senhor, olha, Elias é brabo. O cara ora e desce o fogo. Manda mais 50, mandou mais 50. Elias, Senhor, fogo. Pum, fogo. Queimou eles. E aí eles disseram: calma, não dá para mexer com esse cara. Então os discípulos estão olhando para uma experiência vivida, para pautar o que eles deveriam viver agora. E Jesus olha para eles e diz assim: embora a experiência que vocês têm na sua cabeça foi Deus que fez, quero te falar uma coisa: o espírito não está correto. Vocês estão fazendo um clamor pautado em uma experiência que vocês viveram, ouviram, ou leram. Mas o espírito que vocês estão pedindo para que eu repita, ou Deus faça o que Ele já fez, não está correto. É aqui que está o problema. Que não é o que diz, em que espírito eu estou falando. Então diga para o teu irmão assim: cuidado com o que estão falando para você. Porque nem sempre o que estão falando para você está no espírito correto. Porque quando a gente está debaixo do governo do sol, a gente é tentado a falar a coisa certa no espírito errado. E às vezes tem gente falando muita coisa boa no teu ouvido, mas o espírito está errado. E tem gente falando muita coisa dura no teu ouvido, mas o espírito está correto. É por isso que não é o que ouve, é a leitura do espírito que está por trás daquela fala. É por isso que a gente vai criando padrões. Quando o governo é o do sol, a gente cria padrões da carne. E tudo aquilo que a gente cria segundo o padrão da carne, a gente vai estar apoiado no espírito errado. Então escute, veja uma coisa interessante na Bíblia. A Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, não terá sol. Nunca parou para pensar nisso? Por quê? Porque a ideia de Deus nunca foi que o sol guiasse ou governasse. A ideia da criação foi que a luz governasse. Então Ele agora apresenta um novo modelo de cidade. Nesse modelo novo de cidade não vai ter sol. Vai ter o quê? A luz de Cristo. É por isso que eu preciso fazer uma pergunta para mim mesmo. E você deve fazer também. Quem está me governando ultimamente? A luz ou o sol?
que está ditando os padrões do meu comportamento, a luz ou o sol? O sol traz canseira. Eu não sei se você vai lembrar. Às vezes eu estou pregando e estou citando alguns textos assim, que parece que está solto, mas ele está muito ligado ao que eu estou falando. Eu gosto de utilizar isso. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele era filho de um rei que destruiu a nação pela idolatria. Seu pai Acás. Mas quando ele assumiu, sabe o que ele fez? Está lá escrito. Diz o texto assim: e Ezequias o rei decidiu andar no caminho do seu pai Davi. Ué, mas o pai dele não é Acás? E por que ele decidiu andar no caminho do seu pai Davi? É porque quando Ezequias olhou na linhagem, ele olhou para o seu pai, para dentro de casa. E normalmente vai ser assim. Nós vamos sempre ter como modelo e padrão para a nossa vida a nossa casa. Por isso a importância da gente treinar pais nesses dias, para serem bons referenciais, porque todo filho, ele busca dentro de casa um padrão e um modelo para a sua vida. Quando Ezequias olhou para dentro de casa, que viu Acás desviado, que viu ele gerando idolatria na nação, ele fechou a porta do templo, o cara destruiu o altar do Senhor, fez altar para Baal. Quando Ezequias olhou e disse: não, meu pai não é uma referência para mim. Sabe o que ele fez? Ele foi por cima do seu pai e foi na linhagem. Sabe o que ele acha? Davi. Aí ele diz: aqui sim tem um padrão. E qual que era o padrão de Davi? O padrão de Davi é que quem governava o seu reinado não era o sol, era a luz. Então as decisões de Davi estavam pautadas no que ele ouvia no deserto, cantando hinos de louvor a Deus. E Deus se comunicava com ele. Então ele governava segundo o padrão do céu, não segundo o padrão da luz, não segundo o padrão do sol. Mas escute, que Ezequias não termina bem. Ele começou sendo governado pela luz. Mas quando ele tem uma enfermidade, que o profeta Isaías vai lá e diz assim: certamente você vai morrer. Depois Deus diz: volta lá. Ele volta e diz: olha, tem 15 anos de bônus. Ele não faz bom proveito dos 15 anos. Aí o profeta Isaías pergunta para ele assim: Ezequias, você quer um sinal, né? Se é Deus mesmo que está falando contigo. Então qual o sinal que você quer? Você quer que o relógio adiante? Ou você quer que o relógio retroceda segundo o relógio de Acás? Sabe o que ele escolheu? O sinal do relógio que retrocedesse no relógio do seu pai, desviado Acás. Sabe qual é a minha preocupação nesses dias? Não é a gente ter começado na luz. A minha preocupação nesses dias é quem começou muito bem na luz está despencando para terminar sendo governado pelo sol. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar a você, que talvez chegou aqui se escondendo, porque dentro de você tem um grito e um clamor dizendo: eu comecei na luz, mas infelizmente eu fui permitindo que o sol me governasse, e agora eu sinto um vazio dentro de mim, eu me sinto longe de Deus. E talvez o lugar que você congrega já não tem mais a palavra que alimenta o teu espírito para te colocar de volta no governo da luz. Talvez você está aqui hoje para dizer: Senhor, eu quero uma última cartada nesse baralho. Eu quero uma última fagulha de oportunidade. Porque você sabe que não dá para você viver governado pela luz. Você sabe que vai terminar ruim. E você está desejando ser conduzido de novo pela luz. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem a ver com o Mevan, mas tem a ver com o ambiente de Deus que está nesse lugar, que tem braços abertos para dizer para você: volta para o governo da luz. Volta a ser governado por Cristo. É por isso que o propósito da luz é trazer clareza. São luzes no entendimento. Você vai passar a perceber coisas que você nunca percebeu.
Você vai começar a enxergar coisas que você nunca enxergou. São novas compreensões. Sabe aquelas mesmas coisas que você a vida toda viu de um jeito e de um mesmo jeito? Quando a luz chega, você pega as mesmas coisas e você começa a ter olhares diferentes para elas. Ai, como eu queria que isso rapaz, que isso entrasse no teu juízo hoje. Você não tem noção da briga no meu espírito que eu estou aqui para fazer você entender isso aqui. Eu sei que não sou eu que te faz entender, é o Espírito de Deus que te faz entender. Mas assim, eu estou assim, Espírito, vem, eu estou clamando, Espírito, abre o entendimento desse povo para entender o que eu estou falando nessa noite. É assim, ó, quando as novas compreensões que a luz de Cristo nos traz, você nunca mais vai se submeter a algemas, a cadeias e a prisões que você vivia. Você vai olhar para a sua própria vida e vai dizer, não, eu estava até me acostumando em praticar e fazer essas coisas, mas agora que a luz do entendimento chegou, isso não combina mais para quem é governado pela luz. Quem é governado pela luz não combina mais fazendo isso que eu estava fazendo, porque o sol faz isso. Ele cega o teu entendimento. Você começa a tocar em coisas e a fazer coisas que não agradam mais a Deus, mas isso não te traz mais peso de consciência. Mas quando a luz chega, acende o sinal vermelho aqui dentro de nós. Todas as vezes que você for pisar fora da linha, vai ter uma luz que vai estar lá dentro de você. Olha para o teu irmão e diga assim, eu declaro sobre a tua vida uma luz de entendimento hoje. Quando é o sol que nos governa, eu tenho que lidar diariamente com pessoas que se sentem descompensadas. Deixa eu te falar uma coisa, só se sente descompensado que está sendo governado pelo sol. Ainda que você tenha sofrido perdas e danos, quando é a luz que te governa, você vai saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu me recompor. Quando ele passa, quando você é governado pelo sol, você se sente descompensado ao ponto de achar que as rejeições que você passou na sua vida vai trazer um sentimento de uma necessidade de buscar afirmação. É o sol, é o governo do sol que faz essas coisas. Você passou por rejeições? O sol, ele vai te moldar para você se sentir descompensado pela vida. E você agora começar a buscar se sentir aprovado. Deixa eu te falar uma coisa, quando é a luz que te governa, você não tem necessidade de aprovação, porque você já tem a consciência de que foi aceito. Quando é a luz que te governa, você já sabe que era órfão, mas agora é filho, porque tem um pai que pegou você na orfandade e te colocou dentro da sua filiação. E é por isso que Cristo veio como unigênito, mas ele sobe como primogênito. Unigênito porque era o único quando desceu, mas quando subiu ele sobe como primeiro. Onde que está o segundo, o terceiro, o quarto? Nós somos da família de Deus em Cristo. Só que você só vai entender essas coisas se é a luz que te governa. E aí você vai entender que a rejeição nunca vai ser legal. Às vezes vai sentir. E às vezes dá até dó de ver que alguém ainda tem esse tipo de sentimento de rejeição. Mas o sentimento que a gente precisa ter não é de dó, é de misericórdia. Por quê? Porque falta a luz de Cristo para ela compreender que debaixo da luz você tem um Pai. Olha para o teu irmão e diga, você tem um Pai.
Sabe o que Paulo diz em Romanos? Que nós éramos oliveiras bravas, que fomos enxertados na oliveira pura. Você sabe o que é isso? Aqui tem algum agricultor? Sabe o que é ser enxertado? Sabe aquela planta que não dava fruto, que era amarga, que não era frutífera? E o que produzia amargo. É você pegar um galho daquilo, vir no tronco da oliveira saudável, cortar a oliveira saudável. Por isso que Jesus foi ferido do seu lado direito. Para quê? Para que eu e você fôssemos enxertados nele. E agora eu não vou produzir segundo a minha matriz caída. Agora eu vou produzir segundo a matriz que eu fui enxertado. Dá para você conseguir entender isso? Diga assim: eu fui enxertado. É por isso que hoje é possível a gente se relacionar e eu poder dizer: ô Jean, como tu és um doce. Sabe por que tu és um doce? Porque você foi enxertado na oliveira saudável. Agora escute. Andar debaixo da luz vai criar exigências. Debaixo da luz tem exigências. Agora você não faz o que você quer mais. Agora tem alguém que te governa. Agora tem um caminho iluminado. Agora à sua frente não vai ficar mais dúvidas sobre a tua jornada. Lembra em João, eu acho que é João 11, quando Jesus ele passa pela casa de Lázaro, Marta e Maria, ele se retira. E Lázaro morre. Aliás, Lázaro está doente. Aí os amigos de Marta e Maria vão lá chamar Jesus. Quando chegam lá, que chamam Jesus, sabe o que Jesus diz? Jesus diz: nós iremos lá. Rapaz, os discípulos na mesma hora, capítulo 11 de João, está lá assim, ó, na mesma hora os discípulos olharam e disseram assim: você está maluco? Agora há pouco queriam nos apedrejar lá, e você quer voltar lá? Aí qual que é a resposta de Jesus? Ele diz assim, ó: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Você acha que andar de dia aqui, ele está falando do sol? Porque vê a... Ele está dizendo assim: fica tranquilo. Eles queriam nos apedrejar agora há pouco, mas vocês estão comigo, eu sou a luz do mundo, vocês não vão tropeçar. É essa a garantia que ele nos dá, de confiar nele, que é a luz, e de que confiando nele, seja qual for o lugar que ele queira ir com a gente, nós vamos estar guardados e seguros pela luz. Amém, irmão? Você está conseguindo me entender? Então escute, quando a gente perde o governo na luz, a gente vai perdendo a sensibilidade das realidades espirituais. É aqui que é o ponto. Que não há mais um povo que se relaciona com fé. É por isso que a gente está tendo que ensinar muita coisa que não era para a gente estar ensinando mais. Porque já era para um povo que já tinha recebido a luz dessa verdade ter um novo posicionamento, um novo comportamento, um novo padrão de vida. E por que não tem? Porque saiu do governo da luz para o governo do sol. Então agora, o que a gente está fazendo? A gente está tentando trazer clareza, luz do entendimento. Está tentando trazer verdades que sempre estiveram ali e que não estavam ocultas a nós. É que o sol, ele rouba a nossa sensibilidade de compreender as realidades espirituais. Portanto, Deus está querendo fazer coisas extraordinárias. Deus está aqui, sabe, taxiando esse ambiente para liberar coisas poderosas. E por que elas não estão acontecendo ainda? Porque luzes de entendimento não se abriram na cabeça de muita gente ainda. E aí assim, ó,
Quando bate a insensibilidade espiritual, a gente vai começar a fazer negociações. A gente vai começar a fazer concessões. Como assim, pastor? Lembra de Saul? Saul começa governado pelo governo da luz. Foi Deus que mandou ungí-lo. Foi Deus que o separou. Só que na hora em que ele precisa depender do profeta Samuel para o sacrifício, e o profeta Samuel demora 7 dias, sabe o que ele faz? Ele se sente no direito de atravessar uma linha que Deus não deu para ele. Por quê? Porque ele perdeu a sensibilidade. Agora não é a luz que o governa, agora é a sua própria vontade. E só debaixo do sol você começa a fazer a sua própria vontade. Aí sabe o que ele faz? Ele mata alguns amalequitas e preserva outros. Quando Samuel chega na casa dele e diz assim: e aí, Saul, fez o que Deus mandou? Fiz. Se você fez o que Deus mandou, que mugido de boi é esse no seu quintal? Então, eu guardei alguns animais para o sacrifício a Deus. Eu guardei o rei de Amaleque. Sabe o que eu aprendo com essa história? Que quando a gente perde a sensibilidade das coisas espirituais, a gente vai começar a querer fazer um pouquinho da nossa vontade com um pouquinho da vontade de Deus. E eu vou te falar, isso não funciona. E sabe qual é o engano que Satanás traz? É que você até está fazendo um pouquinho da vontade de Deus. E o engano que Satanás traz é: você está fazendo a vontade de Deus. Mentira. Se é um pouquinho da sua com um pouquinho da de Deus, você não está fazendo a de Deus. Você sabe o que é obedecer? Pergunta: pastor, o que é obedecer? É você fazer exatamente. Alô? Esse é o problema. Quando a gente perde a sensibilidade, sabe qual é o risco que a gente cai? De se tornar um tipo de igreja que tem um bom programa para as pessoas, mas já não tem mais o amor da presença. Apocalipse capítulo 2 fala de uma igreja. Quem se lembra? Qual o nome dela? Diga: Éfeso. E quem sabe qual foi o problema daquela igreja? Está lá escrito assim, ó: tenho visto o teu trabalho, tenho visto o teu esforço, tenho visto que vocês têm se esforçado para preservar a minha palavra, mas tenho, porém, contra ti, que abandonaram o primeiro amor. Escute, tem serviço, tem obra, tem movimentação, tem ação, tem operações, tem tudo, mas já não tem a chama do amor. Esse é o risco que a gente corre, de sair de debaixo do governo da luz para ir para debaixo do governo do sol. É que a gente continua funcionando sem a graça e o favor de Deus. Será que ninguém vai poder dar um amém nesse lugar, meu Deus? É por isso que não dá para a gente andar desatualizado como igreja. A gente tem que estar atualizado. Porque o meu medo é exatamente esse. A gente aprender a fazer um bom culto para as pessoas gostarem e a vida delas nunca mudam. Eu não fui chamado para fazer um bom culto que você goste e a sua vida continue a mesma. Eu não estou falando de fazer culto ruim também. Estou falando de tem que ter sim um bom louvor, tem que ter sim uma boa, tem que ter sim tudo bom. Mas assim, ó, se o que apoia isso não é a presença de Deus, é só performance, é só show, é só evento, é palha. Chega uma hora que isso não te sustenta mais.
Eu não fui chamado para te trazer uma palavra que te alimente até o próximo domingo. Eu fui chamado para te trazer uma palavra que te alimente para a eternidade. O evangelho não é o evangelho que te alimenta até o domingo que vem. O evangelho, segundo Apocalipse capítulo 20, e vi um anjo que descia do céu com o evangelho eterno. O evangelho é eterno. A palavra é para a eternidade. Os movimentos é para nos preparar para a eternidade. Qualquer coisa que for feita tem que culminar para a eternidade. É assim, ó, a depender de quem te governa, se é o sol que te governa, o deserto pode durar 40 anos ou 40 dias. Você já viu gente dizer, meu Deus, será que eu não saio desse deserto? Não questione Deus, questione você. Porque o povo passou 40 anos no deserto, porque eles não queriam ser governados pelo pão vivo que descia do céu. Jesus vai para o mesmo deserto, e ele só fica ali 40 dias, porque ele é a luz. Não, muitos desertos podem acabar hoje à noite aqui nesse lugar. Muitos desertos podem ter o fim aqui hoje à noite. Vai depender de uma escolha sua. Quem te governa, o sol ou a luz? Não podemos andar desatualizados como igreja. É por isso que muitos princípios não estão funcionando. Sabe por que muitos princípios não estão funcionando? Porque onde não tem fundamento, os princípios não funcionam. Você pode até ser bom de princípio, mas se não tiver um bom fundamento, os princípios não se sustentam. Sabe por que a igreja de Éfeso tinha bons funcionamentos e as pessoas admiravam? Porque eles entenderam o princípio, mas o amor que era o fundamento eles não tinham mais. E quando não tem mais o fundamento do amor, ouça isso, Flávia, ouça isso, Rodrigo, vocês que cuidam do social, não é só entregar a cesta básica, não é só fazer um grande trabalho naquele bairro. Se não tiver o fundamento do amor, não adianta o que a gente está fazendo. Se a base não é o amor, é pura performance. É por isso que Jesus, todas as vezes que ele ia curar alguém, está escrito, eu não estou inventando, diz assim, encheu-se de compaixão. Dá para você entender? Sabe o que é compaixão? É você sentir a miséria, a dor do outro. Então, antes de Jesus curar, ele sentia logo a dor do outro. É por isso que para mim movimento social não é a apresentação de mais um ministério da igreja. Para mim movimento social é o amor de Cristo nos nossos corações, sendo derramado em favor daquelas pessoas. Escute. É por isso que a nossa chamada é para a gente ser fiel ao que Jesus disse. Aqui não é uma questão de a gente orar e pedir a Deus, traga o amor, a gente precisa amar. Não. Amar não resolve com oração de fogo, nem com campanha de jejum e oração. O amor é uma decisão espiritual. É no Espírito que a gente decide. Só que isso pode ter um preço. Quem quer amar no Espírito aqui, amar, segundo o fundamento, tem um preço. Qual que é o preço?
a gente vai ter que aprender a abandonar alguns apegos da nossa alma. É aqui que aos poucos, e sutilmente algumas pessoas esfriam. Porque elas estão tão apegadas ao governo do sol que elas amam mais o sentimento da sua alma do que a verdade do Espírito. Você sabe o que Paulo disse aos Tessalonicenses, capítulo 5? Ele diz assim: antes que o anticristo se manifeste, haverá um tempo de apostasia. Cara, isso é muito forte para mim, porque assim, a gente está tão preocupado com o anticristo, que a gente não está percebendo que a gente já esfriou. Como é que é isso, pastor? Sabe o que quer dizer apostasia? Vem do grego apostelo, que a tradução para o português é divórcio. Apostasia quer dizer divórcio. Como é que é isso? É assim, ó, você está na igreja, mas espiritualmente você já está divorciado. Mora na mesma casa, mas dorme em cama diferente da de Deus. Você sabia que tem muitos casais que estão juntos para a sociedade, para não serem mal falados, porque separaram, mas dentro de casa, dorme em quarto diferente. Tem muito crente que é assim. Está na igreja, congrega, mas com Deus não tem mais uma intimidade, uma relação íntima e profunda. Está dormindo em quarto diferente. É por isso que essa é uma noite propícia para você pegar nessa corda do amor, segurar ela. Vão puxar para tirar você desse lugar. E você vai ter que decidir assim: vai sangrar, mas eu não solto a corda. Catuca teu irmão e diga para ele: vai sangrar, mas eu não vou deixar de crer. Vai sangrar, mas eu vou continuar confiando no meu Deus. Pois bem, agora Paulo está em Éfeso. Paulo está onde? Dá para você entender agora por que eu vou entrar agora no texto. Joga lá o texto. Ele diz assim, ó: eu tenho a necessidade de ficar aqui em Éfeso até o Pentecostes. Mas olha o que ele diz. É 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 7, 8 e 9. Aí. Ficarei, porém, em... Foi aqui que o amor esfriou. Tinha funcionamento da igreja, mas não tinha mais amor. E por que não tinha mais? Porque saíram do governo da luz para serem governados pelo sol. Aí Paulo diz assim: eu vou ficar aqui até a descida do Espírito Santo. Não tinha acontecido ainda. Aí Paulo, cara, isso aqui é um toque de muita sabedoria. Ele sabe que não era o poder da sua palavra persuasiva que mudaria aquela realidade. Ele compreende que só tem uma coisa que poderia mudar aquela realidade: a descida do Espírito Santo. Escute, preste atenção. Aí Paulo disse assim: não sai daqui até o Pentecostes. E eu vou explicar por quê. Próximo. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Há muitos adversários. Deixa eu te falar quais são. Ele fala das bestas feras e tal, mas sabe quais eram as bestas feras? Sabe quais eram os adversários de Paulo? Era um povo que está, em nome de Deus, reunido em um lugar, mas está desatualizado das realidades espirituais. E qual que era o grande desafio de Paulo? É quando o Espírito Santo chegasse, eles tivessem coração aberto para receber. Só que escute, Paulo, ele disse: ficarei em Éfeso, mas ele teve que dar uma saída rápida. Ele chama Áquila e Priscila e diz assim: ficai aqui em meu lugar,
enquanto eu vou em Corinto, eu preciso resolver um negocinho lá em Corinto. Corinto é uma igreja que só dá problema. Eu preciso ir lá resolver os problemas na igreja de Corinto. Aí ele pegou Áquila e Priscila e colocou no lugar dele, para ficar em Éfeso. Aí ele disse, ficai aqui até que eu volte. Ele ia voltar rápido mesmo. Só que o que aconteceu? Em Éfeso, tinha um pastor daquela igreja, que se chamava Apolo, diga Apolo. Sabe quem era Apolo? Apolo era um cara tão eloquente, que as pessoas vinham ouvir a eloquência de Apolo. O cara, ele tinha um poder de concentrar massa e falar e todo mundo ficar quietinho ouvindo a sua palavra. Áquila e Priscila foram no culto que Apolo estava pregando. Quando eles chegaram lá no culto que Apolo estava pregando, Áquila e Priscila olharam e disseram, não, peraí, tem alguma coisa errada. Só que nisso o Pentecoste já destampou lá no cenáculo. Áquila e Priscila chegam afogueados para um culto que estava cheio de gente. Estava o quê? As cadeiras lotadas, tinha gente em pé. Essa história que eu estou te contando está lá em Atos. Aí Áquila e Priscila vão até Apolo, diz assim, Apolo, que palavra bonita que você está pregando. E sabe qual era a palavra que Apolo estava pregando? Está lá escrito. Apolo estava pregando sobre o batismo de João. Está errado? É bíblico? Só que tem um problema. Já tinha vencido o prazo. Aqui que está o problema. É a gente ter uma boa pregação, a gente ter uma boa palavra, mas essa palavra já não cumpre mais um propósito, porque já venceu o prazo. Porque agora não é mais o batismo de João para arrependimento de pecados. Agora é o batismo de Jesus. E qual é o batismo de Jesus? É o batismo com o Espírito Santo. Aí escute, aí Paulo chega. Aí Áquila e Priscila diz, olha, não está muito legal não, a mensagem está desatualizada. Deixa eu te falar uma coisa. Quer ver uma coisa que atrapalha uma cidade, um povo? É uma igreja que está cheia de gente com um pastor pregando uma mensagem desatualizada. Aí Paulo chega. Aí os irmãos estão no PGA, está no pequeno grupo, reunido, numa casa de uma irmã lá. Aí Paulo entra. Aí ele entra e olha, vê a reunião. Batismo de João, batismo de João. Aí Paulo diz assim, irmãos, não ouvistes falar do Espírito Santo? Aí o que eles disseram? Nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Aí Paulo disse, não. Recebam, pá. Aí começou a pôr a mão na cabeça de um e de outro. Recebam o Espírito Santo. Deixa eu declarar nessa noite. Deus vai corrigir a rota de muitas pessoas aqui hoje. Por isso eu te digo, tudo que está desatualizado na tua vida, se o Espírito Santo chegar aí e começar a gerar um movimento dentro de você, se prepare, ele vai recalcular a tua rota, você vai voltar para o teu destino correto. Fica de pé em nome de Jesus. Pastor, estou orando pela minha casa há um tempo e nada acontece. Mude a oração. Porque o que a tua casa precisa não é de um moteólogo, não é de uma pessoa que sabe orar bonito. Que a tua casa precisa de um homem cheio do Espírito Santo. Não vai adiantar nada a gente saber muita coisa se não está carregado do Espírito Santo. É por isso que eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite uma descida do Espírito Santo em uma medida que você nunca provou. O que quer provar? O que quer provar? O que quer provar desse fogo do Espírito? Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar pela sua vida, vem cá. Eu não consigo terminar um culto sem chamar aqui na frente. Quem quer fazer um mergulho no Espírito Santo nessa noite? Vem, sai do seu lugar, vem aqui.